Tá, você vai para o colégio e lá para o sexto ano você tem seu primeiro contato com uma disciplina chamada ciência, que estuda os fenômenos naturais. Você ainda não sabe, mas é ali que começa a sua preparação para a prova de ciências da natureza do Enem. E uma das disciplinas que é cobrada nessa prova é a biologia, que você só vê oficialmente no ensino médio. Mas o que é biologia? É isso que a gente vai aprender hoje no Arquivo 53. Do grego, bios, que significa vida. Logos significa estudo. Portanto, biologia é literalmente estudo da vida. Em 560 a.C., uma época em que praticamente tudo era explicado de forma mística e religiosa, Alcmaion de Crotona, um filósofo e médico grego, foi um dos primeiros a estudar o corpo humano de forma científica, separando medicina da religião e do misticismo. Foi um dos primeiros a dissecar cadáveres de animais para estudar a anatomia. Descobriu que o cérebro é o centro das sensações e do pensamento, contrariando a crença da época, que via o coração como centro da inteligência. Alcmaion defendeu que o cérebro controla a percepção e a cognição. Introduziu a ideia de que a saúde depende do equilíbrio entre forças opostas no corpo, como quente e frio, seco e úmido, conceito que influenciou a medicina hipocrática. Acreditava que as doenças eram causadas por desequilíbrios naturais e não punições divinas, antecipando a medicina científica. Mais tarde, em 384 a.C., nasce aquele que é considerado o pai da biologia, Aristóteles. Ele classificou os seres vivos com base em suas características fenotípicas, ou seja, sua aparência externa. Ele basicamente dividiu os seres vivos em dois grandes grupos: reino animal, seres que se movem, e reino vegetal, seres imóveis. E os animais desses dois grandes reinos eram agrupados de acordo com seu habitat e forma de locomoção. Habitat é onde moram. Eram basicamente três grupos: animais aéreos, os que são capazes de voar; aquáticos, os que vivem na água; e animais terrestres, que vivem na terra. Separava eles também em dois grupos de acordo com a presença ou ausência de sangue vermelho: os sanguíneos e os sem sangue. Já as plantas foram divididas com base no tamanho e porte. Ervas eram pequenas, arbustos eram médias e árvores eram grandes. É isso que a gente chama hoje de taxonomia. Dessa época para cá, a ciência evoluiu muito e a taxonomia ficou bem diferente disso. Para começar, hoje não separamos mais os animais segundo suas características fenotípicas, mas isso é um assunto para outra aula. No final do século XVIII, três cientistas tiveram destaque: Lamarck, Treviranus e Oken. Jean-Baptiste Lamarck. Lamarck foi um biólogo e naturalista francês, famoso pela teoria lamarckiana da evolução, que postulava que os organismos se adaptam ao ambiente durante suas vidas e as características adquiridas durante a vida podem ser herdadas por seus descendentes. Um exemplo clássico é o da girafa. Lamarck afirmava que as girafas eram como os cavalos e zebras, mas que por tentar alcançar galhos mais altos na busca por alimentos, desenvolveram seu pescoço e essa característica foi passada para os seus descendentes. Essa ideia foi um marco, embora tenha sido substituída mais tarde pela teoria da seleção natural de Darwin, que veremos em outra aula. Treviranus foi um biólogo alemão e um dos primeiros a usar o termo biologia. Sua maior contribuição foi a definição da biologia como ciência da vida, ou seja, ele foi um dos primeiros na sistematização da biologia como um campo de estudo independente. Treviranus também se dedicou a estudar a classificação dos seres vivos e foi um dos primeiros a sugerir que as espécies mudam ao longo do tempo. Oken foi um filósofo e naturalista alemão que desempenhou um papel importante na filosofia natural e na biologia evolutiva. Ele foi um dos primeiros a sugerir que todos os organismos vivos estavam relacionados por meio de um processo de evolução comum. Sua principal contribuição foi em relação à unidade da vida, defendendo que a vida tinha uma origem comum e que todas as formas de vida estavam interconectadas. Ele também ajudou a popularizar o termo biologia e a consolidá-la como uma disciplina científica. O tempo passou e de lá para cá, a biologia tal como conhecemos hoje é cheia de subdivisões. Isso porque a biologia estuda seres muito diferentes, desde vírus, células, bactérias, até seres complexos, organismos, tecidos, e com aplicações distintas como medicina, agricultura, silvicultura, melhoramento genético de animais, um monte de coisa. A biologia hoje é cheia de especializações. Uma dessas áreas de especialização da biologia é a bioquímica, que estuda as estruturas das moléculas e as reações químicas que acontecem nos seres vivos. O pai da bioquímica é um cientista conhecido como Carl Neuberg, que foi um dos pioneiros nas pesquisas das estruturas dos aminoácidos e das enzimas. Já a citologia é a parte da biologia que estuda as células. O pai da citologia é George Papanicolaou,
que estudou as alterações citológicas ao longo do ciclo menstrual. Ele era um ginecologista. Não é à toa que existe um exame ginecológico hoje chamado de Papa Nicolau. Outra sub-área da biologia é a genética, que estuda como as características hereditárias são passadas de uma geração para outra. O pai da genética é Gregor Mendel, que pesquisando o cruzamento das suas ervilhas, chegou a conclusões de como as características passam dos pais para os filhos. Já a embriologia estuda a formação e desenvolvimento de organismos. Carl Ernst von Baer é considerado o pai da biologia, por conta de seus estudos dos zigotos de vários animais. A histologia estuda os tecidos. O pai da histologia é Marie-François Xavier Bichat, que definiu o que são tecidos, um conjunto de células similares que trabalham juntas para realizar uma função. Bichat foi tão importante para a sociedade que gravaram o nome dele na Torre Eiffel. A taxonomia estuda as relações de parentesco entre os seres vivos. O pai dela é Carl Linnaeus, devido às suas contribuições fundamentais para a classificação científica dos seres vivos. Aristóteles fez algo parecido, mas foi uma primeira tentativa feita de maneira muito mais simples. Sabe aqueles nomes científicos que têm dois nomes, tipo Homo sapiens? Então, foi Linnaeus que criou isso aí. A microbiologia estuda os micro-organismos, tendo como pai Anthony van Leeuwenhoek, que foi pioneiro no estudo da estrutura das bactérias. A micologia estuda os fungos, que tem como pai Anton de Barry, que foi pioneiro no estudo de cogumelos. A zoologia estuda animais, tem como pai Aristóteles, com o estudo que mostramos no início desse vídeo. A botânica estuda as plantas, e o pai dela é o Theophrasto, um discípulo de Aristóteles, que fez o mesmo que Aristóteles fazia com animais, só que com plantas. Já a fisiologia estuda o funcionamento das células, dos tecidos, dos órgãos e dos sistemas. O pai dela é Claude Bernard. Ele é amplamente reconhecido por suas descobertas e contribuições para o entendimento de vários aspectos do funcionamento do corpo humano e dos organismos vivos. Sua abordagem científica e experimentação rigorosa ajudaram a estabelecer as bases da medicina experimental. O método experimental, um dos seus livros mais famosos, ainda é amplamente lido por cientistas e médicos. A medicina experimental consiste em aplicar um método científico à medicina, que é um conjunto de passos sistemáticos e organizados utilizados para investigar fenômenos e validar teorias de maneira objetiva e imparcial. A evolução estuda como os seres vivos conseguem se adaptar ao ambiente em que vivem, tendo o pai, Darwin, através do livro A Teoria das Espécies, explicou como os seres vivos evoluem. A ecologia estuda a relação dos seres entre si e com o meio ambiente. Ganhou grande importância nos últimos anos porque é ela quem estuda o impacto que causamos no meio ambiente. O pai dela é o Ernest Haeckel. Sua visão sobre as relações entre os organismos e o ambiente foi um passo fundamental para o desenvolvimento dessa área da biologia. E é basicamente isso de biologia que você vai estudar para a prova de ciências da natureza e suas tecnologias para o Enem. Falando nisso, você sabe a diferença entre ciência e tecnologia? Você tem que saber isso, porque você não pode fazer uma prova que você não sabe nem o que significa o nome dela. Ciência é a forma que temos de investigar o mundo ao nosso redor e entender como ele funciona. Tecnologia é quando a gente pega esse conhecimento científico e cria coisas úteis. Por exemplo, a ciência nos ajudou a entender como o vírus age e como nosso corpo se defende. A tecnologia criada com isso foi a vacina. Agora que você conhece o que vai estudar no Arquivo 53, lembre-se, cada descoberta é um passo para um futuro incrível. Nunca pare de aprender e explorar.